Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Jesus Cristo voltará. Você está preparado? Jesus Cristo breve voltará. Você está preparado? Eu quero refletir sobre esse tema com você hoje à noite. Por isso eu quero convidá-lo para que abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Hoje pela manhã nós refletimos sobre a parábola dos talentos e aprendemos que o Senhor deu talentos aos seus servos a fim de multiplicá-los. E vimos a importância de investirmos nosso dinheiro, a nossa vida, o nosso tempo de forma sábia, para que quando chegar o dia de prestar contas com o Senhor, possamos estar com a nossa vida em dia diante do Senhor. E hoje à noite vamos meditar sobre esse tema. Jesus Cristo voltará. Você está preparado? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Diz assim a boa palavra do Senhor: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra hoje à noite. Eu quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos, curvar a cabeça. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe e fale com sua palavra, através da sua palavra ao nosso coração. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero externar a alegria de ver os meus irmãos aqui na igreja. Mais uma vez eu quero externar, Deus, a minha alegria, porque apesar da chuva, Deus, os teus servos, meu Pai, deixaram o seu conforto, o seu lazer, o momento de acomodação na sua casa e se deslocaram, meu Pai, até esse salão de culto para cultuar o Senhor, para adorar o teu nome, Deus. E que neste momento, Pai, possamos receber da tua palavra, Deus. Que nesse momento, Pai, a tua palavra de uma forma muito especial e singular fale em cada coração presente aqui, Senhor. Tudo o que nós mais desejamos nessa noite é pela tua palavra. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Para você ter uma ideia, há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo nas Escrituras. E há pelo menos 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Cristo. Se a Bíblia fala, toda a Bíblia fala de 300 vezes mais ou menos sobre a vinda de Cristo, 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Cristo. Ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo na Bíblia. E a segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado de todos os temas bíblicos, de todas as abordagens dos textos canônicos. A volta de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado.
Muitos falsos mestres enganam e negam que Jesus voltará. Mas outros tentam enganar as pessoas, marcando datas, dizendo que Cristo voltará em determinado dia e determinada data. Outros dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Eu creio profundamente, mas a sua vida não fecha com aquilo que ele diz que crê. A parábola das 5 donzelas prudente e a parábola das 5 donzelas insensatas fala sobre o encontro com o noivo, o encontro com Jesus. As 5 donzelas insensatas estavam despreparadas para o encontro com o noivo. As outras 5 donzelas prudentes estavam preparadas para o encontro com o noivo. Esse texto fala de estarmos preparados para o encontro com Jesus. A parábola faz alusão a 2 tipos de pessoas: despreparadas e preparadas. As pessoas preparadas são chamadas de pessoas prudentes, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas cautelosas. O outro tipo de pessoa, que são as pessoas insensatas, despreparadas. Insensato, amor, é a mesma coisa de chamar as pessoas de loucos. Aquele que é insensato é louco. E a mensagem desse texto é a seguinte: seja prudente, prepare-se para a volta de Cristo. Seja prudente, prepare-se para a volta de Cristo. Eu quero compartilhar nesta noite 4 lições extraídas dessa parábola, focado na proposição, ou seja, no tema central desse parágrafo: seja prudente, prepare-se para o encontro com Cristo. Eu quero compartilhar algumas lições com vocês, sendo mais exato, 4 lições extraídas dessa parábola sobre a volta de Cristo. A primeira que aprendemos nessa parábola: conserve a tua lâmpada cheia. Conserve a tua lâmpada cheia. Me acompanhe no versículo 4. As prudentes, porém, levaram óleos em vasilhas junto com suas candeias. Levaram óleos em vasilhas junto com as suas candeias, com suas lâmpadas. As palavras-chave dessa parábola são 2: candeias, ou seja, lâmpada, e óleo, ou em outra versão, azeite. São as palavras que mais se repetem. As 5 ocorrências no texto da palavra lâmpada ou candeia, depende da sua tradução bíblica, e as 5 ocorrências da palavra óleo ou azeite, dependendo também da sua tradução bíblica. E essas 2 palavras formam o tema central desse parágrafo. A lâmpada cheia é o ensino central desse texto. Jesus contou essa parábola a fim de ensinar as pessoas como devem estar preparadas para a sua volta. Do versículo 23 ao 25, nesse bloco, Mateus ele focaliza todo o ensino, toda a mensagem focada na segunda vinda de Cristo. Se você começar a ler do versículo 23 ao 25, você vai ver que todo o tema abordado pelo evangelista Mateus é o fim dos tempos, é a volta de Cristo, e que devemos estar preparados. E uma forma de estarmos preparados para a volta de Cristo é manter a nossa lâmpada cheia. Ou seja, conservar a lâmpada cheia para o encontro com Cristo. As donzelas prudentes levavam consigo uma vasilha com azeite para recarregar a sua candeia. O versículo 4 diz que junto com suas candeias, ou seja, levavam óleo em suas vasilhas, não somente a sua lâmpada com óleo para iluminar o caminho, mas também levavam uma vasilha com óleo, com azeite para recarregar a sua lâmpada. Quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Não pense porque uma vez a tua vida esteve cheia, que sempre estará cheia. Não pense porque uma vez um copo esteja cheio, ele vai estar sempre cheio. O copo vai ser usado, a água que está no copo será bebida, e haverá necessidade de abastecer o copo novamente. E nós pensamos que uma vez cheio de Deus, cheio das coisas de Deus,
que uma vez que nossa vida esteja abastecida espiritualmente, ela estará até a volta de Cristo abastecida. Por isso que há necessidade de estarmos buscando constantemente a vontade de Deus para a nossa vida, sempre nos abastecendo, sempre nos enchendo. É como uma pessoa que trabalha 12 meses no ano, ela precisa de 30 dias para descansar, para repor as suas energias. Nós precisamos também estar recarregando constantemente a nossa lâmpada com o óleo do Senhor. Constantemente. Pensamos que uma vez cheios, estaremos cheios para sempre. Não. A necessidade de nos recarregarmos, abastecermos. Eu lembro-me certa vez que estava na oficina, havia levado o carro para fazer a manutenção básica, troca de óleo, filtros, e lembro-me então que chegou um rapaz com o carro rebocado, e ele pensou: meu carro apagou, não quer funcionar, não tem jeito. Então os mecânicos olharam o carro dele e disseram: é a bateria. E ele disse: mas não pode. Ele disse: mas não pode ser a bateria. O mecânico: por quê? A bateria nunca deu problema. Então o mecânico perguntou: há quanto tempo você tem esse carro? Eu estou com ele há 8 anos. Você alguma vez trocou a bateria dele? Não, estou com a mesma bateria há 8 anos. Ele sabe. Claro que a bateria não vai suportar 8 anos do carro. A necessidade de haver uma recarga naquela bateria ou trocar a bateria daquele carro. Nós pensamos que também a nossa vida espiritual, uma vez cheia, ela vai estar cheia para sempre. Vocês já se depararam com crentes que tinham uma vida espiritual extraordinária e hoje não estão mais na igreja, não estão mais caminhando com Cristo, mas já tiveram a sua vida cheia, já tiveram a sua candeia cheia do óleo do Senhor. Encher a lâmpada, amados, é uma ação contínua, e a lâmpada na Bíblia, ela simboliza a nossa vida. A lâmpada nas Escrituras Sagradas simboliza a nossa vida, a minha vida, a tua vida. No Salmo 18, versículo 28, diz assim: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, conserve a tua lâmpada cheia de Jesus. Durante toda a tua vida, conserve a tua lâmpada, a tua vida cheia de Jesus, transbordando de Jesus. Conserve a tua lâmpada cheia da palavra de Deus. Um salmo tão conhecido nosso, Salmo 119, versículo 105: a tua lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Encher a nossa lâmpada, a nossa vida com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia. Encher os nossos pensamentos, o nosso coração com as Escrituras Sagradas. A nossa lâmpada precisa ser cheia constantemente, e não uma vez abastecida, mas abastecida constantemente, com a palavra do Senhor e com a presença de Jesus em nossa vida. Eu lembro de certa vez, quando ainda era seminarista, caminhava pela Farrapos para ir para o seminário, quando o seminário ficava no prédio da primeira igreja batista em Porto Alegre. E eu me lembro então que passava em frente de um prédio todo riscado, feio, velho, cheio de lixo, e quando me deparo com uma faixa em cima daquele prédio que dizia: prepare-se, Jesus está voltando, leia a Bíblia. Jesus está voltando, leia a Bíblia. Prepare-se. Prepare-se, encha a tua lâmpada com a presença de Jesus e com a palavra de Deus. Conserve a tua vida cheia da alegria do Espírito. O Salmo 45, versículo 7 diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Pois por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Alegria, amados, de servir ao Senhor. E há uma coisa que tira a alegria de servir ao Senhor de um crente: é o pecado. No Salmo 51 há um registro de uma palavra de Davi, quando ele faz uma oração dizendo: Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação.
O pecado na vida dele tirou a alegria da salvação. O pecado na nossa vida afasta a alegria da salvação. Ficamos desmotivados, tristes, abatidos. Concede a tua vida cheia da alegria do Espírito, a alegria em meias tribulações da vida, enquanto aguarda a volta de Jesus. A tua lâmpada está cheia? Você precisa encher a tua lâmpada. Seja prudente, prepare-se para o encontro com Cristo e concede a tua lâmpada cheia. Mantenha também, segunda lição, mantenha acesa a chama da perseverança. Os versículos 4 e 5 diz o seguinte: as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Muitos estudiosos e teólogos da Bíblia se apegam ao fato das donzelas terem pegado no sono, terem dormido. E pelo fato de elas terem dormido, eles trabalham com a seguinte possibilidade: preguiça espiritual, sono espiritual, indolência. Deveriam ter permanecido acordadas esperando o noivo, mas pegaram no sono. Mas é interessante que o texto diz que tanto as 5 donzelas prudentes quanto as 5 donzelas insensatas, ambas dormiram. Todas elas pegaram no sono. Quando alguém chegou para avisar que o noivo estava se aproximando, todas elas despertaram do sono e foram ao encontro. Então não é o sono aqui não é o problema. Embora muitas pessoas olhem para esse texto e usem esse versículo para falar sobre sono espiritual, sobre preguiça espiritual, sobre indolência espiritual, se o motivo real fosse o sono, as 5 donzelas prudentes também não entrariam na festa do banquete nupcial do noivo. Então o problema aqui não foi o sono. A verdade é que o noivo demorou para chegar e que as 5 donzelas sensatas não tinham azeite, não tinham mais óleo. O que o texto está querendo ensinar aqui é que levar mais óleos na lâmpada significa que elas estavam preparadas. Ainda que demorassem, elas iam continuar perseverando. Custe o tempo que custar, demore o tempo que demorar, eu ainda estarei esperando. Perseverança. A vida cristã, amados, é uma caminhada, é uma jornada de perseverança. Devemos perseverar constantemente na fé, porque a qualquer momento o Senhor voltará. A qualquer momento. A perseverança motivou as 5 donzelas prudentes a levarem azeites em vasilhas. Em outras palavras, leve o tempo que for, estarei preparado, perseverando à espera do noivo, à espera de Cristo. Leve o tempo que levar, custe o tempo que custar, eu estarei preparado. Não desanimar apesar da demora, ou por causa das provações, das tribulações. Não desanimar, mas ficar constantemente animado, perseverar. Logo que vem as dificuldades da vida, logo que vem a demora, as pessoas começam a desistir, a desanimar da fé, porque as coisas não estão acontecendo como queriam, não estão acontecendo como planejaram. Conta-se que Derby era um homem inquieto com a vida, muito inquieto com a sua vida. Cansado de trabalhar como vendedor nos Estados Unidos, resolveu vender tudo o que tinha. Se aventurou, arriscou, comprou um pequeno sítio no interior de Colorado e começou a preparar o terreno para plantar. Ao escavar o terreno, ele encontrou uma pedrinha brilhante e, após analisá-la, descobriu que era ouro. Com muita esperança e determinação, ele chamou seus parentes e amigos mais íntimos e formou um grupo para procurar ouro. Ele também resolveu comprar todos os terrenos dos vizinhos. Todos os moradores que moravam em volta, ele foi e comprou o terreno deles. Adquiriu máquinas, equipamentos pesados, cavou e não encontrou mais ouro. Somente aquele pequeno pedaço de brilhante. Somente aquele pequeno pedaço de metal.
Seus parentes e amigos começaram a desanimar, pois o ouro não aparecia. Aonde está a mina? Aonde está a mina que você falou? Onde está o ouro que você encontrou? Todos os membros do grupo, um a um, pediram de volta a Derbe o que tinham investido. A parte que eles tinham investido na procura do ouro, cada um pediu de volta. E ele foi ficando sozinho. Derbe ficou sozinho com um grande terreno e muitas máquinas. Ele não pretendia desistir e continuou cavando, mas suas esperanças foram minguando e também desistiu. Assim como os outros, abandonou. Vendeu tudo ao primeiro que apareceu interessado naquelas terras, que para ele não valiam nada. Voltou para a cidade e recomeçou sua atividade de vendedor. Quando alguém não queria comprar, ele não insistia e logo desistia. Ele era um vendedor de seguros fracassado e infeliz. E certo dia, ele leu uma notícia no jornal que lhe chamou a atenção. Descoberta uma mina de ouro mais valiosa do mundo. E ele leu a matéria interessada e viu que era em Colorado. E o que mais lhe entristeceu é que eram suas terras, aquele que ele vendera por uma ninharia, por nada. Continuou a ler o jornal e viu a declaração do proprietário do terreno. Nós não tivemos muito trabalho para achar a mina principal. Tivemos apenas que cavar 1 metro e pronto. Ao ouvir aquilo, Derbe se lamentou profundamente e mandou gravar uma placa que dizia: na vida tudo depende de se cavar 1 metro a mais. Perseverança. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Ainda que demore, vamos esperar mais um pouco. Vamos perseverar mais um pouco. Ainda que esteja difícil. Ainda que vejamos pessoas em nossa casa desistindo da fé. Ainda que vejamos parentes, familiares, pessoas íntimas abandonando a Cristo. Nós vamos insistir e vamos perseverar, porque Ele vem e vem se demora. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere um pouco mais. Persevere até o fim. Seja prudente, prepare-se para o encontro com Cristo. Conserve tua lâmpada cheia, mantenha acesa a chama da esperança, a chama da perseverança. Terceira lição: o preparo espiritual é responsabilidade individual, irmãos. O preparo espiritual é responsabilidade individual. Versículo 8 e 9 diz assim: as insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. Quando comecei a analisar esse texto, do primeiro ponto de vista, as donzelas prudentes parecem egoístas e até mesmo insensíveis. Vendo as outras donzelas necessitadas de óleo, não compartilharam o óleo com elas. Vendo a aflição delas, a angústia delas, porque o noivo chegou e elas não têm mais óleo para a lâmpada. Elas foram comprar azeite e quando voltaram a porta estava fechada. Saem da cidade a comprar azeite. Se as donzelas prudentes tivessem compartilhado do azeite, elas não ficariam fora. Mas a leitura do texto não correta não é essa. O que o texto nos ensina é que as 5 donzelas são chamadas de insensatas, porque não se prepararam. O que a parábola ensina é que o preparo espiritual é responsabilidade individual. É tua responsabilidade. Não é responsabilidade do teu cônjuge, não é do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos. É responsabilidade tua. Servir a Cristo é uma decisão pessoal. Eu segui a Cristo de livre e espontânea vontade. Ninguém me obrigou. Não tomei a decisão baseada em A ou B. Foi sozinho. Eu sozinho tomei uma decisão de seguir a Cristo. E claro que quero ver todos os meus familiares. Claro que quero ver todas as pessoas que têm influência
servindo a Cristo. Mas temos que deixar uma coisa muito clara: o preparo é individual. Eu não posso fazer isso por alguém. Eu não posso carregar o óleo por alguém. Você que tem que se preparar. Você pode encorajar alguém a orar. Você pode encorajar a pessoa a orar. Ore, irmão, ore, mas você não pode orar por ela. Você não pode orar no lugar dela. Você pode encorajar uma pessoa a vir nos cultos, mas você não pode adorar a Deus no lugar dela. Você pode encorajar uma pessoa a ler a Bíblia. É tarefa minha e sua encorajar a pessoa da fé. Mas nós não podemos ler a Bíblia por ela. Ela que tem que ler. Por isso o preparo espiritual é individual. Nós podemos, como crentes, é nosso dever, está na Bíblia, encorajar o nosso irmão na fé, mas não podemos obrigá-lo. Não podemos fazer o que ele deve fazer. Eu me lembro que quando nós estávamos com um grupo de missionários aqui, quando realizamos a Trans, 2003 ou 2004, não estou bem lembrando, tenho muitas certeza do ano, recebemos um grupo bem grande aqui de missionários, da região de São Paulo, Rio de Janeiro, de alguns estados do Nordeste, do Paraná, e recebemos esse grupo. Então me lembro quando eu conversava com eles, eles começaram a perguntar coisas a respeito de gaúcho, e daí fizeram uma pergunta: é verdade que o gaúcho é machista? Daí eu, para implicar com eles, para brincar, disse: é verdade, o gaúcho é machista. É verdade que o gaúcho é o homem que manda em casa e que não tem vez para mulher, para ninguém? Eu disse: é verdade, o gaúcho aqui é assim, a coisa é machista, é o homem que manda em casa e não tem vez para mulher. E fui brincando com eles. Então fomos para o culto. Fomos realizar um culto numa casa aqui perto. E havia muitas pessoas naquela casa. E eu nunca me esqueci, apesar de nunca mais tê-los visto, não esqueci mais o nome do casal: Fabrício e Valesca. Então eu me lembro que o missionário pregou a palavra, anunciou do Evangelho. E chegou o momento então de perguntar para os membros daquela família se eles gostariam de tomar uma decisão recebendo Cristo como Senhor e Salvador. Então eu me lembro que o missionário olhou para o Fabrício e perguntou: você gostaria de receber Cristo como teu Senhor e Salvador? E ele botou a mão no bolso, se levantou, colocou a mão no bolso e disse: olha, eu até quero, mas eu tenho que ver com a mulher, o que tu acha? Daí eles perguntaram: é o gaúcho que manda em casa, né? Eu estou vendo que é o gaúcho que manda. Irmãos, é uma decisão pessoal. O preparo para o dia da volta de Cristo é um preparo individual. Ninguém entrará no céu carregado no colo. Ninguém vai entrar no céu carregado no colo. Você não pode levar uma pessoa carregada no colo para o céu. Você pode, quem sabe, trazê-la de arrasto para o culto. Você pode fazer isso. Você pode importuná-la tanto, mas tanto, ao ponto dela não querer mais se importunar de vir para o culto. Mas lá no céu, não adianta, no dia do encontro de Cristo, não adianta importuná-la, ela não vai entrar se a noite estiver preparada. É individual, irmãos. É uma decisão individual. Você precisa tomar essa decisão. Ninguém entrará no céu carregado no colo. A decisão de seguir a Jesus é entre você e Ele, ninguém mais. Você é responsável pelo teu preparo espiritual. E o que nós temos visto hoje, irmãos, é pessoas responsabilizando igrejas e outras pessoas pelo seu distanciamento na fé, sendo que o próprio Jesus falou que haveria falsos profetas, falou que haveria pessoas mal intencionadas, que haveria uma porção de coisas aconteceriam para criar escândalo. E ele diz: ai daquele que afastar um dos meus pequenos da fé. Ai daquele. Então, irmãos, nós não vamos ter desculpa no dia. Eu me afastei porque aconteceu isso na igreja. Irmãos, nós entregamos a nossa vida, foi para Jesus. Entregamos a nossa vida, foi para Cristo. Não foi para uma igreja, embora façamos parte de uma igreja. Não entregamos nossa vida para um pastor, embora ele tenha nos batizado.
Não entregamos nossa vida para uma convenção, para uma donação, mas para Jesus. Embora tudo isso que citei aqui sejam instrumentos relevantes e importantes no reino de Deus, mas entregamos para Jesus. E é Ele que seguimos. Seja prudente, prepare-se para o encontro com Cristo. Conserve a tua lâmpada cheia, mantenha acesa a chama da esperança. O preparo espiritual é responsabilidade individual. E a quarta lição: a porta não permanecerá aberta para sempre. A porta não permanecerá aberta para sempre. Versículos 10 a 11 diz assim: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. As 5 donzelas sensatas pensaram que poderiam se preparar quando o noivo chegasse. Quando o noivo chegar, eu acerto a minha vida com ele. Quando o noivo chegar, quando Cristo vir, eu acerto as contas com ele. Elas não se prepararam antes e não pensaram que na hora poderiam fazer isso. O texto diz que o noivo chegou exatamente às 0 hora, à meia-noite. Elas acordaram juntamente com as prudentes, mas não tinham mais azeite na lâmpada. As prudentes não queriam correr o risco de ficar sem azeite, por isso não compartilharam do azeite com as insensatas. O que me chama a atenção é que as 5 donzelas insensatas fizeram um grande esforço para participarem do banquete do noivo. Por que um grande esforço? O texto diz que elas saíram para comprar óleo. Irmãos, hoje já é difícil você encontrar um óleo. Imagina comprar. Pode ser que você encontre, não vou duvidar. Mas será muito difícil você sair à meia-noite de casa para comprar óleo. Dificilmente você encontrará. Pode ser que encontre, mas não vai ser fácil. Agora imagine naquele tempo. Elas saem à meia-noite, às 5, à busca de óleo, à procura de óleo, correndo o risco de serem atacadas 5 donzelas à noite. Despertaram, tiraram da cama algum comerciante para vender óleo para elas. Não sei quantos quilômetros caminharam em busca de óleo. E quando chegam, depois de todo o esforço feito, quando chegam, a porta está fechada. Irmãos, o que esse texto nos ensina é que todo o esforço delas foi em vão. Porque se não nos prepararmos antes, no dia do encontro com Cristo, nenhum esforço adiantará. Se não nos prepararmos antes, no dia da volta de Cristo, nenhum esforço valerá. Nenhum esforço. Se não consertarmos a nossa vida agora com Deus, no dia do encontro com Jesus, não há conserto. Não há conserto naquele dia. A porta está aberta, escancarada para todos que desejam entrar, agora. Mas no dia da volta do Senhor, a porta será fechada. E por mais esforço que você faça, não há como entrar. O momento de tomar uma decisão, de consertar a vida com Cristo é agora. O tempo para se preparar para a volta de Cristo é agora. Que quando Cristo voltar, nada poderá ser feito. A porta não permanecerá aberta para sempre. Pare de protelar. Pare. Conta-se que Alexandre o Grande, quando sitiava uma cidade, ele erguia uma grande tocha que ficava ardendo até o momento do ataque. Ele ia no local mais alto da cidade, enviava um arauto seu e pedia que o arauto colocasse aquela tocha. Quando a chama se extinguia, começava o ataque. E os habitantes da cidade compreendiam assim, que se eles se rendessem imediatamente, nada lhes aconteceria. Mas se esperassem até apagar a chama, a sua cidade seria destruída. Tal como a tocha de Alexandre o Grande, a luz do Evangelho representa um apelo para a rendição. Essa luz acesa no Monte Calvário brilha ainda.
na escura noite de pecado e tristeza, convidando a humanidade a se entregar ao Rei Jesus. Mas a luz se apagará, o tempo da graça terá fim. Hoje ainda temos tempo de permitir que o Rei do Universo exerça sua autoridade sobre a nossa vida. Mas os prudentes serão aqueles que atendem de imediato o convite divino. Vem, vem. E o que responderemos para ele? O que responderemos? A porta está aberta para você, mas não permanecerá aberta para sempre. Não para sempre. Seja prudente, prepare-se para o encontro com Cristo. Deus quer encher a tua lâmpada hoje. O preparo é responsabilidade tua. Não lance sobre igreja, sobre pastor, sobre terceira pessoa. É responsabilidade sua. A porta não permanecerá aberta para sempre. E é preciso você perseverar. Por mais que demore, é necessário que você tenha perseverança. Perseverança. Cristo irá voltar. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está pronto para esse encontro? Feche os olhos, levanta a cabeça.